dar início à nossa aula do porta-panetone de Papai Noel. Olha só, gente, eu vou utilizar este tecido que é o lurex esponjado. Eu vou cortar, então, aqui o quadrado, tá? Pra gente fazer o corpo do Papai Noel. Então, eu vou cortar aqui, olha, 55 centímetros no comprimento. E aqui, na largura, tá na altura, né? Na verdade, na altura aí do nosso Papai Noelzinho, 28 centímetros, tá? Agora eu vou pegar uma das laterais aqui e vou fazer uma barrinha. Eu vou fazer uma barrinha bem simples, tipo um alinhavo mesmo, tá? Eu vou fazer uma barrinha dupla, né? Eu dobro 2 vezes para o tecido não ficar desfiando. E vou entrar aqui com agulha e vou fazer no estilo de um alinhavo, só para segurar aí no lugar essa barrinha. E agora vou fazer do outro lado também. Prontinho, então as 2 barrinhas já estão feitas. Agora eu vou posicionar aqui o meu tecido de lurex e eu vou cortar, gente, o molde do fundo, aonde vai ficar em cima o panetone, tá? Então vocês têm aí todos os moldes, vai estar todo especificado aí na descrição, no link do molde. E eu vou cortar duplo, tá? Vou cortar 2 rodelas desse molde. Agora, eu vou aproveitar a própria caixa do panetone para fazer o fundo, para que ele fique mais duro, tá? Então, eu vou cortar também no papelão duplo o meu molde. Então, eu vou dobrar o meu papelão ao meio, tá? Ou a caixa do panetone, para o papelão ficar duplo. Vou posicionar o molde. Vou riscar e cortar ao redor. Agora, eu vou colar as 2 partes com a cola quente. E vou colar os tecidos que eu cortei em cima dessas partes de papelão, então desta maneira. E vou colar a outra parte de tecido do outro lado. Agora eu vou pegar essa parte novamente e vou fazer uma barrinha aqui. Vou fazer uma barrinha bem simples, tá? Eu não vou dobrar ela 2 vezes, vou dobrar uma vez só e vou fazer no estilo alinhavo.
Agora, eu vou pegar o círculo, eu cortei todo o excesso de tecido que tinha aqui ao redor e eu vou prender, tá? Nesse meu tecido, do lado que eu fiz a barrinha, então eu vou prender aqui nesse círculo. Então, eu vou posicionar aqui, olha, e eu vou contornando, tá? Colocando a barrinha aí ao redor desse círculo, eu vou prendendo com alfinetes, para que fique bem no lugar, para na hora que eu for costurar, então ficar mais fácil. Então, vocês vão olhando aqui, olha só, eu vou acertando aqui ao redor do círculo, então o tecido é o lado que eu fiz a barrinha, tá? E quando chega aqui no final, então eu vou sobrepor, tá? Eu coloco um sobre o outro. Da mesma forma que fizemos os panetones pequenos. Quem acompanhou a aula dos panetones pequenos, né? Então já sabe fazer essa parte que a gente sobrepõe um tecido sobre o outro aí no final, para ficar bem fechadinho, tá? Então é isso, gente. Agora eu vou costurar ao redor. Então, eu vou começar aqui, né, onde eu sobrepus aí um tecido sobre o outro e vou costurar, gente, normalmente aí a volta toda. Então, prendendo essa parte de baixo, essa parte redonda, então aí no tecido, olha só, então, ir costurando, gente, não tem nenhum segredo aí. Vamos costurar a volta toda. Bom, vocês reforcem a costura aí quanto quiserem, quanto acharem necessário, mas é isso, a gente costura então aí embaixo. E agora, gente, olha só, eu vou puxar aqui para ficar bem certinho, tá? Então, fica assim mesmo, meio frouxinho, meio soltinho, só que a parte de baixo, ela não aparece, porque aí nós vamos colocar os pezinhos do Papai Noel, tá? Então é isso, tá? Então essa parte aqui seria basicamente isso. Bom, agora nós vamos fazer uma barrinha aqui na parte de cima, tá? Então eu vou dobrar e vou fazer um alinhavo, para depois eu puxar e prender essa parte de cima, tá?
Então, antes de puxar, eu vou posicionar meu panetone aqui dentro, gente. Porque assim, olha, fica bem mais fácil para eu ter a noção do tamanho aqui em cima, onde eu vou puxar, como eu vou prender, tá? Embora a gente tenha medido a largura, tudo antes de fazer aí esse corpo, é bom a gente medir no panetone da gente, né? Geralmente eles são padrão, né? Os panetones têm o mesmo tamanho. Mas eu gosto de colocar dentro, dar uma medida. Eu acho que é bacana a gente fazer isso para ter a certeza, né, de que estamos fazendo certinho. Aí a gente puxa e a gente vai sobrepor, né, na hora de costurar para fechar. Então eu sobreponho, né, passo um pedaço sobre o outro em cima e vou já costurando, já vou prendendo para não escapar. Prontinho, então vai ficar assim. E aqui depois a gente vai colar, né, o feltro, aqui vai fazer o pezinho do nosso Papai Noelzinho. Agora vamos fazer a cabecinha do Papai Noel. Vou utilizar elanquinha, orlon, olha, duplo, com os pelinhos virados para dentro, e elanquinha de novo, tá? Quem já assistiu a aula do bebê super fofo, então é a mesma coisa. Eu vou utilizar os mesmos tecidos na mesma posição, ok? A cabecinha do Papai Noel, ela pode ser feita em malha de algodão também, tá? Olha, os pelinhos do orlon, gente, prestar atenção, é do lado que não estica que a gente vai riscar a cabecinha, tá? Do orlon e da elanquinha, porque tem um lado que estica bastante. Então, nós vamos riscar assim, olha, nessa posição do lado que não estica, tá? Eu vou riscar aqui, gente, ao redor a minha cabecinha e para depois eu costurar. Então, como eu estava dizendo, né? Pode ser malha de algodão, pode ser malha PV, qualquer malha, né? Fica bom, fica bonitinho. E agora eu vou costurar, tá? Pode ser costurado à mão ou na máquina. Eu vou costurar o meu rostinho na máquina para ficar aqui mais rápido o nosso trabalho. Quero chamar a atenção de vocês que a gente vai ter que deixar uma abertura na cabecinha. Então, eu vou mostrar para vocês, aqui no molde eu vou riscar para vocês verem, olha. Então, na parte de baixo aí da cabecinha, a gente deixa essa abertura para encaixar ali o nosso pescocinho, tá? Então, na hora de costurar, a gente deixa essa pequena abertura, então, aí embaixo, então, aqui aproximadamente, tá? Então, eu vou deixar no molde aí para vocês verem essa abertura, ok? Então, vamos lá, vamos costurar. Então, costurei e deixei a aberturinha, ok? Cortei ao redor e fiz uma rodelinha para o nariz do retalhinho que saiu daí do redor do rostinho. Agora eu vou virar o meu rostinho. E vou encher. Agora, eu vou encaixar o pescocinho
né, o buraquinho que nós deixamos aqui do pescocinho, então ali naquela bolinha, né, que a gente faz quando a gente junta, a gente franze ali a parte de cima, tá? Então eu vou colocar aqui, olha, tudo para dentro essa parte aqui, para poder costurar. Então vai ficar assim, olha, bem encaixadinho. E agora eu costuro ao redor, dando uns pontinhos, né? Pegando aí no corpinho, na cabecinha, no corpinho, na cabecinha, prendendo essa cabecinha aqui no corpinho de panetone. Então, eu vou pegando, né? Na cabecinha, no corpinho. E eu vou fazer isso, gente, a volta toda e também vou dar um reforço, tá? Vou voltar costurando mais uma vez, para a cabecinha ficar aí bem presinha no corpinho. Agora eu vou fazer o narizinho. Então, eu vou pegar um orlon e uma elanquinha, tá? Então, aqui do lado da elanquinha, eu vou fazer um alinhavo ao redor aqui dessa rodelinha, como se fosse fazer um fuxico, tá? Vou fazer o alinhavo pegando a elanquinha e o orlon aí, tá? Antes de puxar, eu vou colocar um pouquinho de enchimento aí dentro, para o narizinho ficar firme. E agora eu puxo, tá? Coloco bem e puxo. O excesso eu enfio para dentro, olha, com a ponta da tesoura. E depois eu então vou costurando e vou fechando aí o narizinho, para ficar bem redondinho, bem certinho. Então prontinho. Agora eu vou costurar aí no local do narizinho, no meio da cabecinha, tá? Um pouquinho mais para baixo, para a testa, né? Ficar um pouquinho maior. Enfim, né? Aí no meio da cabecinha. E eu vou pegando no narizinho e no rostinho, no narizinho e no rostinho, e vou fazendo a volta toda. Vou prendendo esse narizinho aí no rostinho. Prontinho. Então, vai ficar assim. Agora eu vou utilizar linha de pipa número 10 e a agulha, gente, grande, tá? Agulha de boneca. Eu vou passar a linha, tá? Na minha agulhona aqui de boneca, tá um pouco torta, vou dar aqui uma endireitada, olha só. Então, essa agulhona aqui. Eu vou passar a linha única, tá? Normalmente, não como eu faço, geralmente eu coloco 4, né? Dupla para virar 4. Eu vou colocar vou passar uma vez só, olha, ela vai ficar dupla, normal, como passar uma linha normal. Vou dar nozinho aqui na pontinha. E assim dá para vocês verem, né, a quantidade que eu coloquei. Bom, então vamos lá, eu vou afundar os olhinhos do meu Papai Noel. Então, aonde eu quero afundar os olhinhos, olha, eu afundo aqui, olha, logo acima do nariz. Eu olho se está certinho as posições
colocando um alfinete de bolinha, porque o alfinete de bolinha ele vai marcar exatamente o local aonde eu vou então afundar esses olhinhos, tá? Bom, então aqui atrás da cabecinha eu vou dar um pontinho, tá? Então desta maneira, vou entrar na cabecinha e vou sair ali aonde está o olhinho, né? A bolinha do alfinetinho, tá? E agora eu vou um pouquinho para lá, como se fosse dar um pontinho, olha só, e saio lá atrás da cabecinha. E vou puxar para dar uma afundadinha, olha só, aqui na frente do olhinho, ok? Vou sair um pouquinho adiante ali para já afundar o outro olhinho do meu Papai Noelzinho. Então, eu puxo e vou dar um arremate aqui para o outro olhinho já ficar afundadinho, tá? E vou entrar na cabecinha do bonequinho novamente e vou sair ali na outra bolinha, no outro alfinetinho. Então, vou repetir o processo, venho um pouquinho ao lado e vou sair lá atrás. Então, agora eu vou puxar e fazer então o arremate. Então, prontinho. Agora nós vamos colocar os olhinhos. Eu vou utilizar esses olhinhos. A bolinha preta, ela é soltinha dentro, né? Um olhinho que fica se mexendo, é muito bonitinho. Qualquer loja de artesanato, vocês encontram esses olhinhos. Tá? Eu vou utilizar esses olhinhos. Então, coloco um pinguinho de cola em cada buraquinho e já coloco os olhinhos. E é isso, gente. Prontinho a colocação dos olhinhos. Agora, eu vou fazer os óculos, tá? Dele. Eu vou utilizar esse fio aqui dourado, olha só. Vocês encontram esse fio também, é um cordão, né? É um cordão dourado. Vocês encontram também nas lojas de armarinho e as lojas de artesanato. Então, gente, olha, eu faço só um círculo assim, olha. Pode ser arame, pode ser um óculos comprado. Às vezes vocês encontram em casas de artesanato um óculos pronto, né? Fica até mais fácil. Eu faço com o cordão dourado, porque também a gente tem que aproveitar os materiais que a gente tem em casa e para economizar, né? E também fazer um trabalho mais em conta para poder vender. Mas também cuidando para que fique bonitinho, né? Tem que ficar um trabalho bonito. Então, eu faço esse círculo e dou uns pontinhos aqui, olha, na junção aqui, onde eles se cruzam, para prender ele aí no rostinho do Papai Noel. E agora eu faço a mesma coisa do outro lado, cuidando para que as argolinhas fiquem do mesmo tamanho, tá? E vou também, ali na junção, dar uns pontinhos. Bom, agora, aqui atrás, então eu vou cortar num comprimento ideal para que eles se juntem, então aí atrás, e vou amarrar, né? Vou dar um nozinho aí atrás. E agora eu vou costurar também nas duas laterais.
Agora eu vou pintar o rostinho do meu Papai Noel, tá? Vou utilizar o paninho, a tinta rosa chá para fazer a bochechinha. Eu vou pintar antes, aguardar a secagem, para depois eu colocar a barbinha, o cabelo, tá? Então, olha só, gente, eu vou utilizar esse pincel meu grosso. Eu passei na tinta, limpei e eu vou esfregar assim no rostinho, tá? É um pincel redondo, bem grossinho. Então, molho na tinta, limpo aqui no tecido, aqui no paninho, e depois eu só vou esfumaciando, assim, o rostinho dele, tá? As bochechinhas, um pouco assim, também eu vou esfumaciar o narizinho dele também, tá? Vou deixar o narizinho do Papai Noelzinho vermelhinho, que fica bonitinho, tá? Então, a gente dá uma esfumaciada aí no rostinho dele, as partes que vão aparecer, né? Que não vai estar a barba, cabelo e tudo mais. Na testinha também eu dou uma pequena esfumaciadinha. Então, vai ficar assim, tá? Agora, com a tinta preta, eu vou fazer uns detalhes nos olhinhos. Vou utilizar o pincel fininho, tá? O pincel número 0, pelo de Marta. Eu vou fazer, olha, só 2 risquinhos, assim, só para dar um charme aí no olhinho, né? Eu faço 2 risquinhos para lá, 2 para cá, faço alguns cíliozinhos na parte de baixo do olhinho, e é só isso, gente. Fica muito a gosto também, tá? Prontinho. Então, é isso. Bom, agora, meninas, nós vamos então colocar o bigodinho no nosso Papai Noel, primeiramente, tá? Então, eu vou pegar aqui, olha, lã de carneiro. Essa lã aqui é uma lã boa para fazer esse trabalho de barba, porque ela não é totalmente branca, estão vendo? Então, dá um contraste aí com a pelúcia branca quando a gente colocar no chapéuzinho e em outros detalhes do Papai Noelzinho, tá? Por isso, então, eu utilizo a lã de carneiro. Bom, o bigodinho, vou medir aqui mais ou menos e eu vou cortar. A lã de carneiro, para ela ficar com esse acabamento assim bem natural, eu tenho que cortar com a mão, tá? Então, eu vou abrindo assim, olha, e vou puxando e vou cortando a lã, então, dessa maneira. A lã utilizada pode ser um creminho também e pode ser uma lã normal, tá, gente? Pode ser uma lã dessas que a gente compra em lojas de armarinho. Algumas lojas de armarinho trabalham com a lã de carneiro, mas é mais difícil de achar. Se vocês não acharem, aí vocês compram lã normal, né? Faz um rolinho, amarra no meio e coloca também, dá um bom resultado. Eu vou diminuir. Porque o bigode, olha, tá muito grande, tá vendo? Eu vou dar uma diminuída. Bom, agora eu acho que ficou legal, tá? Então, eu vou, olha, costurar aqui o meu bigodinho, tá? Então, eu vou pegar o meio, aproximadamente, do bigodinho e vou costurar aqui embaixo, então, do narizinho dele. Então, já vou dar um pontinho. Encosto aqui o meu bigodinho, meço bem o meio e vou dar um ponto aqui.
Presto aqui bem a atenção, para ele ficar, então, certinho. Bom, agora eu vou fazer a parte da barbinha dele, tá? Bom, antes, gente, aqui atrás, olha, eu já vou colocar o cabelinho, tá? O cabelinho, gente, eu vou pegar e eu vou colocar vários tuchinhos assim, olha, com as pontas para baixo, tá? Então, eu vou cortar um. Então, olha só, eu meço aqui aproximadamente que me dê uma curvinha na lã aqui em cima, tá? Se for a lã normal, então vocês vão fazer rolinhos, amarrar e fazer tuchinhos para ir, então, colocando aqui, tá? Então, eu vou colocar vários tuchinhos desta maneira aqui, olha, costurando. Então, a volta aqui de trás da cabecinha. Eu já vou cortar alguns. Já tenho 3. Vou cortar mais um. E vou cortando aos poucos, tá? E já vou, então, fazendo aqui a colocação. Então, dobro a pontinha aqui onde eu cortei e vou começar a costurar aqui, tá? Um pouquinho aqui acima do óculos do Papai Noel. Então, agora eu vou dar uma ajeitada aqui na minha lã, porque essa lã, ela fica assim, meio amontoada, né? Então, a gente dá uma soltada nela. E uma unida aí com as outras partes, né? Dá uma acertadinha. Porque aqui também, gente, não vai ficar tão visível, né? Porque aqui vai vir a touquinha dele, né? Aqui eu vou cortar um pouquinho as pontinhas. Depois eu olho se tenho que cortar mais, tá? E vamos, então, agora colocar a barbinha. Bom, a barbinha, gente, nós vamos medir aqui, assim, com a dobra, com uma pequena dobrinha. Mais ou menos a barbinha dele até aqui, tá? E aqui nós vamos, então, cortar com a mão, tá? Então, vai abrindo e vai puxando, tá? E vamos costurar ali.
logo abaixo aqui do bigodinho. Vou colocar mais um pedaço aqui e mais um aqui, tá? Para não ficar vazio. Então, gente, se for com a lãzinha normal, com os tuchinhos de lã, então vocês vêm colando eles numa direção a volta toda. E agora eu vou dar um reforço aqui para ficar, então, bem firme aí a barbinha dele, tá? Então, estamos com a barbinha pronta. O cabelinho ainda nós vamos ajeitar, tá? Na hora que a gente colocar o chapéu, ok? Então, vamos lá, vamos confeccionar o chapéuzinho dele e as mãozinhas que ainda faltam. Bom, meninas, então eu tenho aqui o molde, tá? Eu vou dobrar o meu tecido de forma dupla, tá? Posso até dobrar aqui um pouco menor, deixa eu ver aqui. O meu molde, gente, eu corto o meu molde sempre com uma margem aqui, olha, maior, tá? Pra na hora de colocar na cabeça do Papai Noel não ficar tão apertado, tá? Então, olha só, vou prender aqui o molde. Então, aqui, olha, fica dobrado, né? Na curvinha ali do tecido. E vamos, então, depois costurar aqui. Bom, gente, pode ser costurado tanto na máquina como à mão, tá? Então, quem não tem a máquina, costura na mão. Olha só, gente. Eu tiro assim, bem folgado, tá? O meu molde. Bom, gente, aqui então, como eu disse, né? Pode ser passado, então, na máquina, tá? Bom, então eu vou passar aqui na máquina de costura e retorno com vocês. Então, gente, olha só, eu passei na máquina de costura e o chapéuzinho, então, fica assim, tá? Aqui a gente vai dar uma dobradinha para dentro, né? Porque olha só, quando você faz assim com ele, olha, aqui fica maiorzinho também, olha, aqui a gente pode endireitar aqui o chapéuzinho, tá? Deixar ele retinho. E vamos lá, agora com a pelúcia, finalizar esse chapéuzinho. Bom, então, né, aqui embaixo eu vou colocar uma tirinha de pelúcia. Bom,
a gente tem que cortar a pelúcia, gente. Então, assim, na medida, tá? Que vai dar a volta toda aqui desse chapéu. Tá? Olha, que deu até uma sobra aqui, tá? Então, eu vou cortar uma tira aqui da minha pelúcia. Eu vou utilizar um pedacinho de pelúcia em formato arredondado. Você pega um retalhinho, né, para fazer o pomponzinho depois, tá? Ficou um pouco torta, vou ajeitar. A grossura da tira, gente, fica muito a gosto. Vocês podem fazer a larga ou mais fina. Eu vou medir a minha aqui para vocês, então, terem uma noção. E se quiserem cortar já igual a minha, já pode cortar, porque já vai ter a medida aí. Vou pegar aqui o centímetro, então, e vou medir aqui para vocês, tá? Então, a minha tira de comprimento, ela deu 44 de comprimento, tá? 44 de comprimento e de largura, ela deu 4, tá? Então, se quiserem, já pode cortar nessa medida. Agora, eu vou tirar essas pelúcias que ficam soltas. E também dar o acabamento aqui da pelúcia para ficar bonitinho nas bordinhas, né? Aqui onde a gente corta. A parte retinha já não sai. Então, a nossa pelúcia está pronta. Bom, aqui onde eu comecei a costura, exatamente onde eu vou começar a colocação, então, da minha pelúcia, tá? Então, eu vou costurar primeiramente na parte de baixo e depois na parte de cima da minha pelúcia aqui no chapéu, pra ficar aí bem firme, tá? Bom, chega aqui, né, gente? A gente faz uma viradinha para dar um acabamento e costura aqui a finalização da pelúcia. E agora eu vou, então, dar uns pontos na parte de cima, tá? Então, coloquei a pelúcia aqui na parte de baixo do chapéuzinho. Agora, gente, eu vou pegar o pedacinho que eu cortei uma rodelinha e eu vou fazer um alinhavo aqui em volta, como se eu fosse fazer um fuxico. E aqui dentro, antes de eu puxar, eu vou colocar um pouco de enchimento. E agora eu puxo, colocando o enchimento ali pra dentro.
Puxo bem e dou uns pontos aqui, olha, para eu prender. Bom, agora eu vou dar uma franzidinha ali no chapéu e já vou prender o pomponzinho ali, tá? Uma viradinha, como uma barrinha assim, pra dentro, né? Só pra fazer esse alinhavo aqui em cima e puxar, então, fechando esse buraquinho aqui de cima do chapéu. Vou pegar o pompom e vou costurar aqui. Agora eu vou experimentar meu chapéuzinho nele e vou prender na cabecinha dele. Então, a parte que a gente faz, a parte que fica da costura do chapéu, né? Aqui atrás, ela vai pra trás, tá? E agora eu vou prender na cabecinha dele. Vocês podem já colocar alfinete. Para não sair do lugar enquanto a gente vai costurar, tá? Eu dou uns pontos longe, é só para prender mesmo o chapéu na cabecinha dele, não ficar saindo, tá? E arremato aqui. Então, finalizando. Então, por enquanto, ele vai ficar assim.
ok? Bom, agora nós vamos fazer a finalização, tá? Então, nós vamos lá. Eu vou fazer os bracinhos dele aqui também com vocês, tá? Vamos continuar. Bom, meninas, este aqui é o molde da manguinha do Papai Noel, tá? Da blusinha dele. Eu vou dobrar, então, meu molde, tá? Porque essa, então, vai ser a posição. Vou dobrar aqui e vou tirar um bracinho. Então, olha só. Essa parte que é dobrada, tá? Porque o molde de vocês vai vir aberto, assim. Aí, vocês dobram no meio. E a parte da dobra do molde vai ficar na dobra do tecido também. E vou cortar duas manguinhas, tá? Então, já reservo para costura. Bom, gente, aqui eu tenho um retalhinho de feltro duplo. Eu, então, vou posicionar o molde da mãozinha e eu vou cortar duas mãozinhas. Eu deixo uma margem, olha, na hora que eu corto, ao redor, para depois eu poder costurar, tá? Cortei as duas mãos para a costura. Bom, então a mãozinha, gente, eu vou deixar aberta aqui essa partezinha e vou costurar ao redor. Aqui, gente, a parte do bracinho, então, né, a gente vai dobrar e costurar aqui, né, deixando aberto aqui e aqui. Vamos virar, né, todas as partes. Bom, meninas, aqui, olha, nós vamos fazer uma barrinha, tá? Então, a gente vira assim, um pouquinho pra dentro. Um pedacinho. E a gente vai encaixar a mãozinha dele aqui. Antes, eu vou colocar um pouquinho de enchimento dentro da mãozinha, tá? Vou fazer um bracinho aqui com vocês. Coloco aqui, olha, um pouquinho de enchimento e vou encaixar aqui. E vou prender aqui, olha, passando de um lado e do outro. Vou fazer o mesmo com a outra mãozinha. Bom, meninas, agora eu vou colocar o bracinho, então, aqui no Papai Noelzinho, tá? Então, olha só, gente, aqui nós vamos prender o bracinho dele, tá? Então, tá um pouco comprido, eu faço uma barrinha deste lado aqui também. Nas duas. Eu meço para que fiquem iguais e dou uns pontinhos aqui, olha. Fechando, tá?
E com o dedinho para frente, então eu vou costurar aqui, olha. Gente, logo abaixo do pescocinho, na lateral, tá? Então, posiciono aqui. E vou costurar aqui. E agora, vou repetir todo o processo com o outro bracinho. E então, fizemos a colocação dos dois bracinhos. Bom, meninas, esse daqui é o molde dos pezinhos do nosso Papai Noel. Então, eu cortei em feltro único, tá? Eu já coloquei em cima do meu feltro único e cortei, olha só. Ficou assim, prende com o alfinete e recorta ao redor. Então, vai ficar desta maneira. Também cortei uma tirinha, gente, para fazer o cinto do nosso Papai Noel. Ela tem 64 centímetros, tá? Também separei alguns acessórios para a gente fazer os detalhes, como essa fivela para colocar no cinto. Olha só, o cinto ele tem que ser mais fino, né? Para a fivela ficar mais certinha aí no meio. Eu também separei botõezinhos, esses acessórios, tá? E depois eu vou ensinar vocês como eu vou colocar. Vocês podem colocar acessórios do gosto de vocês. Eu vou cortar aqui um pouquinho mais fino a minha tira, o meu cinto, para a fivela se encaixar melhor. Vamos então à colocação do cinto no nosso bonequinho. Eu vou dobrar ele assim no meio para eu achar a metade do cinto. E vou colocar a metade do cinto bem no meio da barriguinha dele, desta maneira. E prendo com o alfinetinho. Essa partezinha que fica sobrando, eu dobro para dentro e também prendo com o alfinetinho. Que a gente tem que deixar o vão aberto para poder tirar o panetone. E eu faço o mesmo do outro lado. Aqui no meio, eu dou uns pontinhos para fixar o cinto aí na roupinha, né? E aí mesmo nós vamos fixar a fivelinha também. Então, vou pegar a fivelinha e vou costurar ela aqui no meinho da barriguinha dele.
então, costurei aí a fivelinha. Aqui atrás, eu também vou dar uns pontinhos, né, para segurar aí o meu cinto. E eu faço a mesma coisa do outro lado. Então, o cinto já está colocado também. Agora, nós vamos então encaixar ele aqui em cima do pezinho, tá? É só passar cola quente, gente, e fixá-lo aí em cima. Não tem segredo. Bom, então, meninas, colei aqui o pezinho dele aqui embaixo, né? Como eu disse, não tem segredo nenhum. Passa a cola e gruda aqui. Então, desta maneira, tá? Com a cola. E vai ficar assim, olha. Bem bonitinho, tá? Agora aqui, gente, eu vou colocar 2 botõezinhos dourados que eu comprei para ele. Bom, eu vou costurar aqui na roupinha dele normalmente, como se prende um botão mesmo. Vou colocar mais um botãozinho. Agora, eu vou dar uns pontinhos aqui para prender essa parte do chapeuzinho para a frente. Agora, vamos colocar os detalhezinhos do chapéu. Então, eu vou colar essa fitinha verdinha ali no chapeuzinho. Bom, eu tenho esses pomponzinhos já, aí então eu estou utilizando eles nesses enfeites de Natal. Então, eu vou colocar um, vocês podem fazer, tá? Com pelúcia ou então com lã, fazer esses pomponzinhos, né, para colocar enfeitinhos. Então, o que vocês tiverem aí na casa de vocês, o que vocês acharem bonitinho na loja, aí vocês colocam a gosto, tá? Eu tenho essas coisinhas, então eu vou utilizá-las. Bom, gente, eu vou seguir aqui, então, colocando esses enfeitinhos que eu escolhi.
Então, meninas, eu colei aqui já os enfeitinhos, então, que eu escolhi. E ficou assim, gente. Então, finalizei aqui o meu trabalhinho e volto aqui para mostrar para vocês. Vou colocar aí uma foto do Papai Noelzinho, tá? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!